estamos de volta com o Dedo da Questão, passeio pela memória com Sérgio Rezzi. Hoje é dia 27 de junho de 2023. Agora são... até tiraram o relógio daqui. 12h30. A gente está no nosso 12º passeio, Sérgio. No último nosso aqui. Né? Foi foram momentos interessantes, né? Que a gente conseguiu rememorar. Né? Para mim foi muito gostoso, vamos usar essa expressão, porque faz a gente voltar para trás, voltar para Sorocaba antiga. Esses dias mesmo eu estava observando lá a praça, os clubes, né? E vendo, e eu vivi muito isso, né? O meu tempo, e eu ainda agora, a questão de umas 2, 3 semanas, faleceu o Reinaldo Guarilha, né, amigo meu do nosso tempo de Sorocaba Clube, de praça, da família Guarilha, conhecidíssima em Sorocaba, né, era o famoso Nardo Guarilha, né? É. E a gente vai vendo essas coisas, né, vendo os antigos de Sorocaba, aqueles que eram do tempo da gente, né? Cada um indo para uma nova residência, né? É. Que algum dia a gente vai também, né? Lógico. Faz parte da vida. Essa a partida dos amigos, né? É a coisa que mais te deixa dolorido, que eu percebi nas nossas conversas, né? Porque é o seguinte, você precisa ter pessoas com quem você converse. E eu tenho, vamos dizer, às vezes eu vou em algum evento, em algum lugar público, não é? E as pessoas vêm me cumprimentar, elas me reconhecem e tal, por causa da empresa, esse nome, essa coisa. E eu não vejo mais aqueles que eu conheci. E isso é que é uma coisa que pode ser bom por um lado, quer dizer, eu ainda, graças a Deus, tenho saúde, estou trabalhando, faço, enfim, mas deixo de ver aqueles com quem eu convivi a minha mocidade, aqueles tempos, né? E não é só a mocidade, né? Vamos dizer, aos meus 50 anos, né? Tem muita gente que já foi. É uma pena, mas é o caminho, né? Todos nós, um mais cedo, outro mais tarde, né? Nós vamos seguir o mesmo caminho. Sérgio, a gente, nessas nossas conversas, né? O que me chama muita atenção é que você tem uma clareza de como as coisas eram e de como elas foram mudando, né? Eu digo assim, o político era aquela autoridade, o professor era aquela autoridade, né? A vida ela tinha uma localidade e, de repente, isso virou de perna para o ar. Eu vou tocar em 2 assuntos. O primeiro, eu estive na Câmara Municipal hoje, fui lá num evento, aí eu vi uma placa da inauguração dessa sede da Câmara Municipal. Que é Receita. Eu vi quem eram as pessoas, né, que faziam parte da Câmara. Eu vi lá o Américo de Carvalho, né, vi lá o Toninho Pinto, e alguns outros, né, dessa época. E eu pensei que comigo, nossa, parece que faz tanto tempo isso. O Américo, eu me encontro com ele vai sempre visitar, tomar um café comigo, a gente conversa e fala da Sorocaba, porque nós tivemos juntos, ele e eu tivemos juntos no Ginásio do Estado, naquele tempo, né? O Américo é um dos sobreviventes, entendeu? Então, são coisas que você vai envelhecendo, você vai vendo as mudanças que ocorrem na nossa vida, na vida humana e na nossa vida material, né? Que é a vida no convívio aqui da cidade e tudo mais. Outro dia eu fui no cemitério da Saudade. De vez em quando eu vou lá para fazer orações para as pessoas
da minha família, que já foram, os avós, os tios e tudo. E, para minha desagradável surpresa, todas as placas de bronze que tinham o nome dos meus familiares ali, coladas ali no túmulo, foram roubadas. Aí eu fui olhar outras, vi Sobrou nada. alguns outros também roubados. Nem todos, mas eu fico abismado que isto tem um significado muito importante. Cemitério, túmulo, era um lugar onde a gente ia, abaixava a cabeça, ficava quieto, orava, fazia orações, as lembranças das pessoas. E eu, como eu gosto, eu andava um pouco pelo cemitério e via os jazigos de famílias antigas, famílias conhecidas, pessoas com quem você, vamos dizer, conviveu, se lembra e tudo, né? Caramba! Se nem isso as pessoas estão respeitando mais, meu Deus do céu, o que vai ser do nosso país? O que vai ser da nossa Sorocaba? Se bem que o novo cemitério, por exemplo, o Pax, você não tem esse tipo, você não tem os túmulos, é tudo igual. No chão. Os mortos são depositados ali logo embaixo da terra, tudo e tal. Então não existe a possibilidade de você roubar, né? Sabe lá o que? Roubar o morto. A pessoa que está roubando o túmulo está roubando o morto. Não se respeita o morto. Aquele que já viveu, aquele que tem parentes, aquele que é lembrado, para o qual a gente reza missas, faz orações. Que povo que nós estamos fazendo aqui no Brasil, na nossa Sorocaba, no Brasil. No Brasil, é Que generalizado. povo! Você se lembra, em algum momento, seja na sua infância, juventude, de algum cemitério ter sido roubado, como hoje é? Nunca. Entende? Eu acho que esse apodrecimento do caráter das pessoas é que está fazendo com que isso seja uma coisa... E aí, quando você começa, sem falar nomes, porque eu não vou me envolver politicamente, mas quando você vê hoje quem que está mandando no nosso país, as pessoas que estão, vamos dizer, estão acima, né? Você vê e fala, bom, isso aí é o resultado, né? O povo está sendo igual às pessoas que estão lá nos governando, né? Ou isso é igual a galinha e o ovo, né? Ou quem está lá no governando é igual ao povo. É lógico, nós não somos igual a quem governa, porque somos nós que elegemos quem governa. Então, eles são a nossa representação. É o povo que elege. O retrato de cada um. E eu fui na Câmara Municipal hoje tratar de uns assuntos lá, e é interessante que eu vi, né, os nomes que estão numa placa, que foi quando essa Câmara Municipal, que saiu do centro da cidade, que era lá no centro da cidade, e veio para o novo prédio, né, da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal. Eu vi os nomes. Não, alguns nomes ainda, graças a Deus, ainda estão por aqui, a gente conversa, mas uma boa parte deles já foram embora, né? A gente vê os nomes e lembra, fala, caramba. Agora, Sérgio, você, quando jovem, tinha fé no futuro. Hoje você está meio... Não, veja bem, eu não posso perder a fé. Por quê? Porque eu ainda trabalho, eu tenho um grupo empresarial, eu tenho filhos,
que aliás trabalham também, e netos, né? Netos. E eu não posso, vamos dizer, ficar olhando o lado negativo das coisas. Eu tenho que trabalhar e lutar e mostrar, dar exemplos para a minha família, para esses filhos. Os filhos já são grandes, né? Já, mas para os netos, né? Dando exemplo de como é, como não é. E esperar que outros pais, né? Outras famílias também mostrem para os seus filhos, né? Essa Sorocaba que era mais habitável, humanizada, habitável, como era no nosso tempo. Sérgio, você fala, né, dos exemplos, né, da necessidade de deixar esses exemplos positivos. Para quem está querendo empreender, né, qual que é o conselho que você dá? O que você sugere? Você que nasceu numa família empreendedora, os seus filhos são empreendedores. Não, eu não posso dizer assim, olha, você entra no setor da construção, ou entra no setor do automóvel, ou entra no setor de restaurante. Não, eu não vou. Cada pessoa tem a sua tendência, vamos chamar assim, né? Muitas pessoas que não são tão novas que eu digo é que vieram para Sorocaba há pouco tempo, isso aqui. Mas é você tentar seguir aquilo que você percebe, né, que é a cidade. Por exemplo, outro dia eu fui no mercado municipal. Nossa, que desânimo. Eu me lembro que eu ia no mercado municipal, meu pai, antes de eu me casar, eu ia com meu pai, porque ele ia fazer as compras para... e eu, logo que me casei, também passei a eu fazer as compras, né, para a minha mulher não ter que se preocupar com isso e tal. E eu fui no mercado municipal outro dia, não para comprar, fui para ver. Ah, fiquei triste, viu? Não tem mais nada a ver com aquele mercado. Fiquei triste. Quando eu lembro do armazém da Paca, quem conhece ou não conhece a Paca, eu vou me lembrar, vou contar quem era a Dona Paca. A Dona Paca tinha uma banca no mercado onde ela trabalhava e ela vendia tanto a parte de Os secos. Não confeitos. Ela vendia feijão, Não, arroz. eu digo secos. Os secos. Secos e molhados. E também vendia um pouco de... lataria. Lataria, tudo. E também, verduras. Também vendia verduras, né? Quem era a Dona Paca? O sobrenome dela era Alquezar. Ela foi mãe do Orlando Alquezar, João Alquezar, família Alquezar, tradicional, né? Espanhóis, tradicional aqui de Sorocaba, né? Que também depois, na Avenida Afonso Vergueiro, eles tinham lá grandes armazéns, atacadistas, tudo. Você não vê mais no mercado municipal esse tipo de né? Os açougues, por exemplo. O Mauro Galhardi tinha açougue lá, né? É um dos que eu me lembro, né? Pai do Maurício Galhardi, tio do Zé Galhardi, né? Então, hoje o mercado municipal está lá para mostrar um pouco do que foi Sorocaba, do que era Sorocaba, né? As coisas como eram. Você vai falar, bom, mas não dá para o camarada sair de lá do campo de aviação, né? Que a gente fala campo de aviação, é mais prático do que falar o nome do bairro, né? Vim de lá para fazer compra no mercado municipal. Hoje você tem outros mercados que são privados, né? Em todas as áreas. Os bairros de Sorocaba são muito bem contemplados por empresários que fizeram
criaram shoppings. Shopping não, criaram grandes mercados, que depois se vira o nome shopping, né? A turma gosta de botar nome de inglês, né? Fica mais chique. Né? Mas então, você me perguntou o que, é que as pessoas devem ou não devem fazer. Cada um tem a sua tendência, a sua vocação. Né? O que quer ser advogado vai ser advogado. Sorocaba tem ótima escola de advocacia. Né? O que quer ser professor, enfim, tudo mais. Enfim, eu acho que, para eu dizer para uma pessoa, né, aqui no microfone, você vai ali que vai vender feijão, que é bom, ou então, você vai ser professor, que é bom, você vai ser advogado, que é bom, ou médico. Sorocaba tem escola de medicina, né, que é bom. Aí cada pessoa tem a sua, vamos dizer, o seu interesse, a vocação, a oportunidade. Você usou a palavra correta. Mas a pessoa, digamos que ela fez a escolha dela, né? Vou fazer tal coisa, não importa muito qual seja. Você, como empresário, você tem algo a dizer para ele? Olha, na sua área, faça de tal jeito? Olha, a primeira coisa que você tem é que saber muito bem o que você está fazendo. Se você vai ser dono de um bar, você tem que conhecer como é que você elabora bebidas. Não, você faz aquelas bebidas, mistura coquetéis, isso com aquilo, coquetel, tal, isso e aquilo. Não, você vai ver quais são, vamos dizer, os salgadinhos que você tem que ter ali para acompanhar, né, as bebidas. Né? Se é um restaurante, já é uma coisa mais complexa. Né? Os restaurantes hoje são especialidades. Né? Então, antigamente você ia no centro da cidade, na praça, sempre eu falo da praça. Aí tinha uma pizzaria que foram os italianos, que logo depois da guerra, chamava-se Bar Iaiá. Olha. Era ao lado do Sorocaba Clube. Eram os italianos, que eu não estou lembrando agora o sobrenome, eles estão por aí até hoje. Né? Depois um outro deles montou uma fábrica de pullovers e jaquetas, né, na Rua da Penha. E era a gente chamava o Bar Iaiá. Tempo fazia pizza, Sorocaba não sabia o que era pizza. Que ano é esse? 46, 48, 50. Olha só. Aí tinha o Bar Xerepel, tinha o Bar Esportivo. Então, o Bar Xerepel era que fazia a grande culinária. A família Xerepel fazia grande culinária. O Bar Esportivo era um rápido. Era coxinha, era sanduíche, era coisa, era café, era uma bebida rápida, era o caipirinha, entende? O Xerepel, você no domingo de manhã, você não tinha bebida, chegava lá, porque a turma se reunia na praça, ia tomar aperitivo. Olha só a expressão, vamos tomar aperitivo. Aonde? Aí no Bar Esportivo, que ficava quase ao lado, porque tinha o Clube São Bento, Xerepel, São Bento, a sede do Clube Futebol São Bento, e o Bar Esportivo. Estava ali. Olha como as coisas, né? A especialidade do Bar Esportivo era coisas rápidas, ligeiras, e caipirinha, enfim, essas bebidas rápidas. E o Xerepel já era mais sofisticado. Você lembrou do Iaiá, né? Que eu nunca tinha ouvido falar, que foi a primeira pizzaria, logo depois do pós-guerra, os italianos. Você lembra algum tipo de preconceito que os italianos sofreram por causa da guerra, que estavam aliados com os alemães, os japoneses? Parece que teve um episódio de um japonês. Japonês, alemão e italiano não, porque tinha alemão e italiano aqui em Sorocaba que estavam aqui há 100 anos. Antes da guerra. Tem famílias, tanto que eu já falei que o Colégio das Madres são irmãs do Santo Escolástica, irmãs beneditinas. Da Alemanha. São alemãs, eram. Hoje não tem mais madres alemãs, mas a tradição E o moceiro de São Bento? São Bento era um frei, era um alemão. Então, as ligações... Estavam já incorporadas. Tinha amizades, tudo, né?
Os italianos, caramba. Quem não conhece Sorocaba, por exemplo, a família Amato. A família Amato está aqui em Votorantim, Sorocaba, desde a Primeira Guerra Mundial. Entende? Assim como meu pai, né, que são libaneses, meus pais libaneses, meu avô, vieram no início do século. Né? Então não existia, como judeus, quantos judeus que eu não conheci, que tinham suas lojas ali na Barão do Rio Branco, como o senhor João Soares, os Eppelman, lembrando um nome, Eppelman, entende? Família Eppelman, conhecidíssima e tradicional aqui em Sorocaba. Né? Então, não existia naquele tempo, vamos dizer assim, um processo de rejeição às pessoas. Por exemplo, eu já vou citar, o seu Pascoal Chiardi veio para o Brasil em 1920, 10, por aí. Tinha fábrica de móveis ali na Rua da Penha. Os Guarilha, italianos. Eu sou casado com uma moça italiana, nascida na Itália. O pai era Franciulli, que veio depois da guerra. Ele lutou na guerra da África, casou lá na Itália. A minha esposa nasceu lá na Itália e depois da guerra vieram para o Brasil. Se estabeleceram com fábrica de macarrão na Rua da Penha, já comentei isso ali, que era dos irmãos Sorans antigamente, o Pacifício Paulista. Os Delcícias são o quê? Os Delcícias que estavam no centro da cidade, com o Pacifício também, estão aqui em Sorocaba desde acho que da Primeira Guerra Mundial. Entende? Então, eu nunca percebi e nunca senti um tipo de rejeição. Já os japoneses, alguns que vieram antes e que tinham bar, por exemplo, quitanda japonesa, eles sofreram um pouco naquela época, no período pós-guerra, guerra, pós-guerra e tudo. Hoje não, hoje já não tem mais nada. Ali os amigos os japoneses, os que fizeram ginásio junto comigo, os making, por exemplo, alguns deles, né? Então não tem, absolutamente não há nenhuma rejeição. Teve um episódio, eu acho que ficou marcado na história, então, até nos livros, de que tinha, acho que um dono de um bar, que era ali na Souza Pereira. Teve esse episódio? Na Souza Pereira, esquina com Álvaro Soares. Ali teve um episódio. Que tinha um bar, que o japonês tinha lá um bar e mercearia e foi atacado. Por razões... Foi logo depois da guerra. Por razões... Xenofobia. Olha que coisa. O que o cara tinha que ver com o que aconteceu lá na terra dele? Nada. Que coisa, né? Mas, infelizmente, algumas raças, só, por exemplo, turcos, a gente às vezes ouve falarem, porque confundem os povos árabes com turcos. Turco no Brasil tem meia dúzia. Há árabes, que são sírios, libaneses, egípcios, que vieram do norte da África, e são árabes. Muita gente fica... hoje não tem mais. Hoje, graças a Deus, por força de todo, vamos dizer, o que você tem de informações, televisão, jornais, revistas e tudo, essas coisas foram praticamente superadas e você não percebe, né, mais um sentimento de rejeição para pessoas nascidas em outros países. O caso dos árabes, o que ajuda a explicar um pouco é que era o Império Otomano, quando eles imigraram, né, que era a atual Turquia, e aí colocavam lá e todo mundo confundia, né, embora não fosse, quem recebia aqui falava, tá vindo de lá. O Império Otomano não era a atual Turquia. Você chamava otomano, eu não sei explicar direto agora porque o otomano, mas é a religião otomana, que o Maomé não era turco, Maomé era árabe, da Arábia. Maomé é Mohammed, tá?
E ele é que criou essa religião muçulmana, que ela não diverge da católica, a questão de Ponto de vista ali. não, a questão de comportamento, a questão de o católico tem a igreja, a reza, o muçulmano também tem a reza, tem o respeito vamos dizer, a comportamentos, né? Aliás, os comportamentos da religião muçulmana são muito mais rígidos do que o da religião católica. Mas por força, no período, né, as coisas de 1000 anos atrás, tal, houve uma certa, vamos dizer, complicação a respeito do que é a religião, do que é. Por exemplo, o chinês tem a religião dele, o japonês tem a religião dele. Como isso não veio para o Ocidente? Eu vou usar uma expressão, os países brancos. O que são os países brancos? Os turcos, os árabes são brancos. Os japoneses são amarelos. Né? Amarelos quer dizer a cor da... Sim. Não é amarelo, né? A gente... São povos, fala-se da raça amarela. E a rejeição que havia não era por causa da religião, era muito mais... Ou você está vindo aqui, está tomando um pedaço do meu aqui, o outro está tomando um pedaço do meu lá, entende? E é por isso que havia esse tipo. Hoje, essas coisas estão bastante superadas. Graças a Deus, você hoje não vê, vamos dizer, esse radicalismo que existiu no início do século XX, vamos chamar assim, século XIX, por aí, que havia esse radicalismo. Se a gente está falando um pouco de religião, a gente está chegando ao final, queria que você lembrasse, né, de João de Camargo, que a gente tem a igreja até hoje ali, uma devoção. O que você lembra? O João de Camargo era um beato. Essa expressão beato é uma pessoa que reza, que faz, tem uma vida bem religiosa, vamos chamar assim. Ele era espírita, tanto que o templo ali, o templo do João de Camargo, ali, as pessoas procuravam ele, pediam para ele rezar, para ele fazer... Ali não tinha nada, né? Não é... A gente fala... Vermelha. Não, a gente fala igreja... Tinha o que tem hoje lá. Então, mas naquela região... Naquela região só tinha a igrejinha do João de Camargo. Mais nada. Era aquilo. Era, era longe da cidade. Era longe a Rua Barão de Tatuí terminava ali onde hoje é a Faculdade de Direito. Dali para baixo era o João de Camargo. Mas não era um bairro João de Camargo. Tinha a igrejinha do João de Camargo. E ele era um homem que fazia orações, fazia isso. E pelo fato dele ser preto, né, havia uma certa, vamos dizer assim, tendência de pessoas da cor negra também irem muito lá, pedir apoio, pedir orações e tudo. E pessoas, vamos dizer assim, de pele branca, que eram espíritas, também iam lá, porque o João de Camargo, ele recebia... ele recebia... Gravadas mensagens. Mensagens, ele recebia... Ele abençoava, era isso, aquilo. Então, as pessoas iam lá à procura de conforto espiritual. Né? Você lembra de algum conflito com a Igreja Católica, com o bispo? Não. Monsenhor João Soares ficou bravo com ele? Mas isso aí era uma coisa, cada coisa no seu tempo, não é? Ninguém achava ruim com quem ia no Mosteiro de São Bento rezar, ou com quem ia no Centro Espírita, tem diversos centros espíritas em Sorocaba, entende? E ali onde hoje é o prédio da Perseverança Terceira, ali era um centro espírita. Na São Bento com a Barão do Rio Branco. Com a Barão do Rio Branco. Entende? E você hoje não encara, né? Tem diversos aí pela cidade, você não encara isso como uma afronta, como uma coisa... Ao contrário, eu acho que as pessoas que são espíritas, elas rezam, não é por uma religião, elas rezam por uma crença que ela tem. As pessoas que são católicas, a mesma coisa. As pessoas que são, fala-se protestante.
protestante é porque protestava. Isso no tempo do... Lutero, lá na Reforma. Mas são religiosos, como são os católicos, você vê, tem igreja, vamos chamar de protestante, na Rua Santa Clara. Entende? Você encontra da mesma forma que você encontra igrejas em outros locais, né? Você acha que hoje há uma harmonia maior do que naquela época? Eu acho que há uma compreensão. Eu acho que as pessoas hoje... eu não sei explicar porquê, mas a abertura que teve, né, das comunicações, enfim, tudo, as chamadas proibições, né? Então, o tal de João de Camargo, as autoridades olhavam meio estranho para ele, vai proibir, vai... E hoje as autoridades estão vendo que isso não é problema. Ao contrário, qualquer, vamos dizer, tendência religiosa deve ser muito bem-vinda, porque ela prega a oração, ela prega o bem. Você não vê um padre, você não vê um religioso, um jovem pregar a violência, não é? Você não vê isso. Você vai no centro espírita, o cara prega a violência. Na igreja evangélica, eles falam bem, falam de perdoar, falam em coisas boas. Então, as pessoas acho que também passaram a entender, né, esses objetivos das diversas religiões que existem. Sérgio, obrigado. Foi uma delícia passar para a sua memória. Vamos ver se a gente pensa numa segunda edição, né? Talvez com convidado. Vamos ver o que a gente consegue bolar. Olha, vamos conversar e a gente vê se dá prosseguimento. Eu achei importante, conversar, né? Que a gente tem mantenha vivo. Sabe o que é, Deda? Pela minha idade, eu convivi com etapas da nossa vida aqui de Sorocaba, que são relativamente recentes, né? Mas eu acho que o período em que eu passei a me entender por gente, vamos chamar assim, conhecer as coisas, eu passei a acompanhar a evolução das religiões, a evolução das religiões, o que aconteceu, né, como comparando hoje com 80 anos atrás, 70 anos atrás, né? Então, eu acho que são coisas que a gente pode, vamos dizer, testemunhar. É isso. Obrigado. Até uma próxima. Tchau.